Já lhe vou perguntar se este é um tema e preocupação que tem ocupado muito tempo das suas consultas. Antes disso, porquê que o meu telemóvel está nessa gaiola, por favor? Ora bem, uma das medidas mais eficazes para combater as dependências é dificultar o acesso à droga de eleição e no caso dessa droga de eleição ser o telemóvel, Ora, muito bem. podemos enjaulá-lo. Exatamente, portanto, não tenho acesso ao meu telemóvel. O meu telemóvel, que depois lá dentro, no interior, pode ter muitos outros vícios, muitas outras dependências. Justamente. Não é? O telemóvel é um portal para todas as dependências do comportamento, seja comprar, jogar videojogos, apostar a dinheiro, a pornografia. Tudo o que existe no mundo real existe também no telemóvel e mais uma que não tem equivalente no offline, que são as redes sociais. Portanto, tudo isso está neste telemóvel que enjaulei e que só poderemos abrir no final desta entrevista, Alexandra. Está combinado. Portanto, ia perguntar-lhe se este era um motivo de consulta e uma preocupação. Tenho a certeza que sim. Tem ocupado imenso o nosso tempo, o tempo dos profissionais de saúde mental. Fala-se muito a propósito das idades mais jovens, mas também nos não tão jovens. E é um ponto em que a psiquiatria tem que acompanhar a evolução da sociedade. Os psiquiatras de algumas décadas atrás não estariam preocupados com este tema. Simplesmente, há mais ou menos 15 anos atrás, apenas uma curta fatia das pessoas tinha internet no seu telefone. E em 15 anos... Tudo mudou. Todos temos um smartphone, é raríssimo. É raríssima a pessoa que não o tem e, portanto, nós temos que acompanhar os fenómenos sociais que estão a evoluir continuamente e com eles as dependências. A nossa geração ainda sabe o que é não ter sequer telemóvel, não ter acesso à internet, nem sequer ter um computador, não é? Ora, aí está. Algo que já não acontece. Eu, conhecendo-me, dou graças por não ter crescido com o smartphone. Porque com as características que eu tenho a certeza que seria essa pessoa a que não consegue largar o telefone. Portanto, nós, millennials, que imagino que a Alexandra ainda seja. Sim, mais ou menos, sim. O millennial vai até, dá direito a nascer até 1995. Então sim. Portanto, nós millennials ainda tivemos uma infância e adolescência livre. É verdade. Disto. Os Gen Z, e após o Gen Z, a geração Alpha, têm a chamada infância tecnológica e muito menos baseada na brincadeira, no jogo. E esse momento por excelência onde a criança tem frustrações, tem que resolver conflitos, que no fundo brincar é nada mais do que um treino para o que aí vem, para a vida adulta. E a tecnologia afunila imenso o estímulo a que a criança ou adolescente está sujeito, não a preparando devidamente para a vida adulta e mostrando-lhe a gratificação imediata. E crescer com a gratificação imediata é uma inoculação, quase como se fosse uma vacina, só que uma vacina má. Dá a conhecer à criança os vícios, no fundo. Mas deixe-me perceber, se agora, aos olhos da psiquiatria, estas novas dependências já são encaradas como as dependências tradicionais que nós tínhamos muito receio antes, o álcool e as drogas? É uma excelente pergunta. Inicialmente, as dependências do comportamento, aquelas que eu dizia há pouco, comer, jogar, comprar, eram consideradas uma categoria à parte. No entanto, houve imensa investigação neste campo e começou-se a perceber que o que se passava no cérebro, num viciado em drogas e num vício do comportamento, era igual. Portanto, elas já são consideradas como fenómenos comuns. Claro. A primeira que entrou para as nossas classificações foi o vício das apostas a dinheiro. E agora, cada vez mais, as restantes estão a ser estudadas e inseridas nos nossos manuais. Nós temos que nos preocupar cada vez mais com elas. Atualizar. Quais são os sinais de alerta que podem indicar que uma pessoa está a ficar dependente? Tal como nas drogas, os sinais de alerta são um fenómeno chamado tolerância, que é a pessoa, cada dia, quer passar mais e mais tempo junto da sua droga de eleição, que no caso é o telemóvel. O síndrome da abstinência. Pois também. Também, já aqui toda a gente viu alguém, como se diz na gíria, a ressacar uma substância. No caso dos comportamentos, isto também acontece, é a chamada ressaca psicológica. A pessoa fica irritada, ansiosa, pode ter uma grande insónia
E no caso das redes sociais, pode ter mesmo fenómenos de as chamadas notificações fantasma, em que o telemóvel está sem bateria, por exemplo, e a pessoa ouve uma notificação. Isso é incrível. Que é impossível de estar a ocorrer porque o telefone está efetivamente desligado. Sim, sim. De tal forma, o cérebro está habituado àquele estímulo que, na sua ausência, fabrica-o. Um fenómeno espantoso. Portanto, irritação, a pessoa começa a sentir, no caso das redes sociais, o que é que está a acontecer que eu estou a perder. É o conhecido Fear of Missing Out, o FOMO. As pessoas devem estar a falar, eu não estou a acompanhar. O que numa pequena escala, quando ficamos sem bateria, já toda a gente experienciou durante 1 hora ou 2. Estamos naquela ansiedade de reconectar. Portanto, já falámos da tolerância, mais e mais, do síndrome da abstinência, como nos sentimos quando não podemos ter acesso, ou aqui, quem for pai de um adolescente, certamente já viu uma ressaca de videojogos. Sim. Menino, para a mesa! Não! Sim, sim, perfeitamente. Já todos vimos. E recebemos aqui imensos testemunhos desses, aqui no nosso consultório a pedir ajuda. Muito complicado. Depois, o que é que temos? Temos a pessoa a demitir-se de outros papéis que desempenhava e bem. Por exemplo, gostava muito de jogar futebol com os amigos, mas agora passa muito mais tempo com o telemóvel em detrimento desse outro papel. Gostava muito de ser um bom pai, de dar atenção aos filhos, mas agora tem os olhos no ecrã e passa menos tempo de olho no olho com o seu filho. Claro. Portanto, a pessoa começa a demitir-se de outras coisas que fazia na vida. É outro critério. Pois pode também pôr-se em risco. As pessoas falam muito de conduzir com álcool. E isto? E conduzir com um telemóvel? É um novo risco. É verdade. O não estar atento aos filhos também pode pôr outros seres humanos em risco. E a parte do prejuízo do controlo. Ou seja, a pessoa, num determinado ponto, tenta reduzir, mas não consegue. E tem o chamado craving. Por exemplo, está a ter uma conversa importante, por exemplo, com a esposa ou com o pai. Mas está ali a fazer scroll, não é? E está ali numa luta, quero mexer. E a certa altura cede. E então porque eu sinto que as pessoas não têm tempo livre, porque utilizam o seu tempo livre para estar ali nem que seja a fazer scroll. Nem tempo livre, nem tempo ocupado em tarefas, porque estão sempre a interromper a tarefa nisto do telefone, notificação, volta para a tarefa, volta para a notificação, volta para a tarefa. E mesmo que não mexam no telefone, está provado que a simples presença dele no espaço já prejudica a performance na tarefa que a pessoa tiver em mãos. Porque o cérebro está constantemente num esforço de resistir. Percebe? Mesmo que não mexa, o cérebro está, não mexas. E isto gasta recursos cognitivos. E nós temos um número de recursos limitados. Portanto, é para estudar, é para trabalhar, ou jaula, ou está noutra divisão da casa. É impensável ir para a cama e levar o telemóvel consigo para o quarto, não é? Pelo bem da chamada higiene de sono, o ideal é não o ter perto, porque depois a pessoa acorda, o instinto logo, a primeira coisa, no telefone. Está lá o alarme, para as pessoas desligarem o alarme. Aí é que está. Um dos meus conselhos é fazer um outsourcing das funções do telemóvel para outros aparelhos. O velhinho despertador... É verdade. Ótimo. Volta ao despertador para a beira da cama, o telemóvel vai para outro sítio. Portanto, isto é um conselho ótimo. Ou pensar no telemóvel como seria o antigo telefone fixo. Ou seja, está sempre naquele sítio, de lá não sai. Portanto, a pessoa chega à casa, mete-o no sítio do telefone fixo e vai à sua vida. Escusa o telemóvel de ser este quase prolongamento das nossas mãos. Uma extensão nossa, é verdade. Portanto, já que quando saímos de casa ou vamos levar, ao menos em casa, tiramo-lo deixa de ser o nosso avatar. Portanto, essa é uma dica que eu dou às pessoas. Doutora Inês explica isto tão bem, Sra. Doutora. E qual é que é a preocupação dos pais sobre este assunto? Tem recebido muitos pedidos de ajuda? Dos pais e dos próprios. Sim, dos próprios. É que apesar de nós não termos crescido, esta geração agora, que são os pais de hoje em dia, que são os millennials, apesar de nós não termos crescido com isto, do nosso cérebro não estar tão contaminado como estará o cérebro de uma criança e de um adolescente constantemente expostos a isto, nós também temos que fazer um meia-culpa
porque também somos vulneráveis. Portanto, as preocupações são dos pais, mas também dos próprios. E eu, pessoalmente, trabalho só com adultos e tenho visto desgraças, nomeadamente o vício dos videojogos e dos jogos das apostas a dinheiro, que tem um impacto enorme nas famílias, em tudo semelhante ao vício de uma substância. Então, as pessoas têm muita imagem da dependência de substâncias, por exemplo, de obter dinheiro para comprar a substância. Vício dos videojogos. Há jovens adultos a roubar cartões de crédito aos pais para comprar novos acessórios para as personagens dos videojogos. Para poderem continuar a jogar. Para abrir umas caixinhas, que é uma espécie de uma lotaria dentro dos videojogos, paga-se e a caixa abre-se e quem sabe o que sairá de lá de dentro são novos poderes especiais para o meu personagem. Portanto, nós temos um comportamento muito associado ao vício das drogas, como mentir e roubar, também já no vício dos telemóveis e das pessoas mais jovens. Portanto, isto é um fenómeno que nos cabe a nós, profissionais de saúde mental, consciencializar a população. Isto não é nada benigno e criar ferramentas para proteger os miúdos e graúdos. Isto pode levar a quadros graves, severos de ansiedade e depressão também. Justamente. Os vícios têm celeremente ao seu lado as chamadas comorbilidades, que são outras doenças de psiquiatria que se lhes associam. As mais típicas são a ansiedade e a depressão. E pensa-se que é justamente os telemóveis que estão a aumentar tanto as taxas de ansiedade e depressão na adolescência. Na verdade, eu até trouxe um livro que queria recomendar, que é justamente desenvolver ao mais ínfimo pormenor esta tese. Como é que os telemóveis estão a aumentar tanto ansiedade, depressão, comportamentos autolesivos, por exemplo, adolescentes que se cortam, sim. Que tomam muita medicação para se anestesiarem ou mesmo para tentar pôr fim à sua vida. Este livro apresenta essa tese, que há uma relação direta entre... Vamos mostrar lá para casa, é este? É este. Geração ansiosa. A geração ansiosa. Recomendo, principalmente a quem tem filhos pequenos. É um abre-olhos para os riscos da tecnologia na infância e na adolescência. E como é que isto se trata? Ora bem, já sei que os pais devem pedir ajuda se identificarem alguns destes sinais de alerta, mas depois o que é possível fazer para tentar que as pessoas, não são jovens, as pessoas deixem este vício, deixem esta dependência? Ora bem, nós, no caso do telemóvel, nós não podemos trabalhar com o chamado modelo da abstinência total, que é o que nós usamos na droga. Nós não podemos dizer, como dizemos, por exemplo, a um cocainómano, vamos trabalhar para nunca mais tocares em cocaína. Nós com o telemóvel, com a comida, nós não podemos fazer isso, não podemos dizer a uma pessoa, olha, és viciada em comida, a partir de agora nunca mais comes. Não dá. Claro. Também não vamos fazer o mesmo com o telemóvel. A gente sabe que o telemóvel é muito útil, estou aqui a demonizá-lo, mas tem também muitas vantagens, é necessário para o trabalho, para socializar. Portanto, sendo certo que nós não podemos proibir as pessoas de usar o telemóvel, então nós temos que adotar o chamado modelo do uso controlado. Portanto, nós temos que ensinar as pessoas a conseguir usar o telemóvel com... Só quando precisam mesmo. Exato, a terem controle. Para isso, eu recomendo responder a 3 perguntas. As perguntas são quando, onde e o quê. Quando? Então, o que é que nós vamos tentar fazer? Determinar períodos do dia em que a pessoa se permite efetivamente usar o telemóvel, blindando outros períodos, sobretudo, blindando, ou seja, proibindo, sobretudo, os períodos, eu na minha cabeça tenho esta expressão que são os períodos sagrados. É o quê? Convívio, hora de jantar com família, com amigos, é para estudar, um período sagrado, aulas. Portanto, nessa altura, o tempo está... Zero. Exato, zero. E há outros momentos em que está previsto, é mesmo para aquilo. A pessoa vai mexer no telemóvel, porque assim a pessoa também pode continuar a usar estas aplicações que também têm os seus benefícios. Claro. Portanto, isto é o quando. Depois o onde. Falámos já aqui em algumas coisas do onde. O telemóvel está num sítio específico da casa, não anda sempre com a pessoa.
Dormir, levá-lo para a cama, nem pensar, isso também entra para o quando. Por exemplo, há pessoas que a partir das 9 da noite já desligam. E por último, o quê? O que é que nós podemos alterar nas aplicações, no conteúdo que nós consumimos para que ele seja mais seguro e, sobretudo, menos viciante? O que é que nós podemos fazer? Por exemplo, há uma aplicação que literalmente transforma o telemóvel em algo mais cinzento. Portanto, diminui as cores e a pessoa já não é tão... Atrativo. Já não é tão atrativo. Eu dou sempre o exemplo das batatas fritas light. Quem já comeu aquilo sabe que não é a mesma coisa. Come-se uma, come-se duas e já está bom. As que não são light, como uma, duas, três... Não é? Pronto, portanto, pôr o telemóvel tipo batata frita light. Notificações, nem pensar. Muito bem, nem pensar. Desligar as notificações. Mais coisas. Aplicações que sejam mesmo muito gratificantes para uma determinada pessoa, tentar, dentro do possível, tirá-las do telemóvel e pô-las só no computador. Porque o computador não anda connosco para todo lado. Portanto, nós usámos-las ali um bocadinho e depois, durante o dia, não as temos. É como se elas estivessem enjauladas o dia todo, só conseguimos usá-las quando chegamos a casa, à noite. E no caso das crianças e dos adolescentes, há muitas aplicações de controle parental. Certo. E nós temos que ter atenção se o conteúdo é ou não adequado para a idade. E devemos andar em cima das nossas crianças, não é? Sem invadir a privacidade dos adolescentes, deixando-os também crescer à medida, à forma, devemos estar atentos. Nós não podemos sobreproteger as crianças no mundo real e dar-lhes um bar aberto no mundo online. Perfeito. Claro. Onde acontecem coisas muito piores. É verdade. O mundo online é um mundo de adultos, onde elas podem sofrer assédio, cyberbullying, podem de repente tropeçar em pornografia. Sabemos os malefícios disso para o cérebro de uma criança. Portanto, nós não podemos dar-nos esse luxo de termos sermos estes pais helicóptero no mundo real e depois completamente soltos no mundo online. Não é à toa que existe uma idade mínima para consumir álcool, uma idade mínima para comprar tabaco, para entrar dentro de um casino. E os telemóveis? Quando é que vamos pôr uma idade mínima para ter? Supostamente existem, mas basta carregar lá num certinho em como se tem mais do que X idade, o programa não faz uma verificação se é ou não maior do que 16 anos. Portanto, temos que... eu estou certa de que isso vai acontecer. E se tivesse direito a essa legislação, qual era a idade mínima? Que diria? Diria o início da vida adulta. Porquê? Dependendo da aplicação, claro. Porque a parte do cérebro responsável pela contenção do impulso, certo, que se chama lobo pré-frontal, que é o que está mesmo atrás da testa, só fica finalizada, só fica madura no início da vida adulta. Em algumas pessoas arrasta-se até aos 25. Portanto, nós dizermos assim, mas as pessoas são livres de escolher. Mais ou menos. Porque até esta parte do cérebro estar firme, a pessoa não é bem livre de escolher entre uma coisa que vai gratificar de forma imediata. Não sabe fazer. E outra que vai gratificar, mas é passado 2 semanas, porque a nota do teste só sai uma semana depois de o fazer e falta uma semana para o teste. Portanto, a escolha não é bem livre e tanto assim é que há escolas que já estão a tomar essa... É verdade, que proibiram a utilização dos telemóveis. Imagino que tenha ficado muito satisfeita com esta medida, não é? Sim, eu ainda bem que no meu tempo não havia, porque se eu fosse os meus pais permitiam uma coisa dessas, não é? Os telemóveis, muito tarde tive o meu primeiro e tinha que ficar em casa. Exatamente. Ficava em casa. O equivalente a isso. Na jaula. Sra. Doutora, mas há pais que de facto estão a braços com esta tentativa de que os filhos abandonem este vício, principalmente os jogos online, tem sido muito difícil, devem pedir ajuda profissional, não é? A certa altura já não é possível resolver sozinho, em família, não é? Já não é possível. E será sempre uma intervenção, nós chamamos sistémica, ou seja, todo o sistema vai ser envolvido. O subsistema parental, os pais, os filhos, às vezes os irmãos. É um problema das famílias. O vício do jogo, das apostas de dinheiro, também é um problema das famílias. Portanto, toda a gente vai ter que ser intervencionada para resolver o problema
do chamado paciente identificado. Realmente é aquela criança que está a denunciar algum sintoma, mas toda a gente vai ter que ajudar, vai ter que modificar o seu comportamento. Muito bem. E para isso, normalmente, é preciso ajuda profissional. Sra. Doutora, vou ter que tirar o meu telemóvel da jaula, está bem? Vou devolver. Vamos ter que ler as questões e opiniões e testemunhos dos nossos telespectadores. Comprovando que os telemóveis também podem ser úteis. Não estou com ansiedade, está tudo bem, ficou aí junto ao seu. Pronto, a Sra. Doutora está-me aqui a devolver o meu telemóvel. Como podem ver, já tenho aqui muitas notificações que, quando este programa terminar, vou, portanto, apagar. Não quero mais saber disto. Acho que esta conversa foi muito, muito esclarecedora. E muito obrigada mais uma vez por ter estado aqui no consultório.